E aí pessoal, suave na nave, dando continuidade à nossa série de GA, de acordo com as notas de Pluvino. No último vídeo foi um vídeo muito curto, onde a gente falou sobre a distância euclidiana e não demonstrou no vídeo, pois é quase que imediato para demonstrar, é muito tranquilo demonstrar a distância euclidiana, tá? O teorema. Bom, então eu deixei para vocês, eu dei um exemplo de uma das propriedades que se demonstra, que é a mesma ideia, e é baseado na ideia do produto escalar da demonstração, é análogo ao processo. Bom, e eu separei em outro vídeo para ficar os conteúdos separados, né? E não ficar dois conteúdos em um vídeo só, né? E aqui a gente vai trabalhar exatamente com um conceitozinho, uma seguinte ideia, né? Que é a definição de ângulo e ortogonalidade. A gente vai provar algumas relações, tá? A gente vai provar algumas relações aí que vai ser de muita utilidade pra gente, tá bom? Então, bora lá. Primeira coisa, vamos construir o enunciado, né? Considere o espaço de vetores V3, espaço vetorial V3, munido com produto escalar que a gente tinha definido anteriormente, né? A gente vai usar, né, o produto escalar usual, o caso específico do ponderado, onde ABC é igual a 1, e a norma euclidiana, tá, que a gente vai utilizar. Mas como o enunciado tem que ser algo geral, a gente está usando para qualquer produto escalar e norma. Proveniente do produto escalar certo? E aí vai mostrar uma relaçãozinha. Essa relação é muitíssimo importante, tá? Para que vocês aprendam, pois ela vai ser muito utilizada em provas e em outras demonstrações. Mostraremos que para quaisquer vetores U e V não nulos, eu vou colocar quaisquer vetores não nulos e eu coloco aqui os não nulos U, V, pertencente ao espaço vetorial V3, temos a seguinte relaçãozinha, tá? Que é exatamente o produto escalar UV. Se não me engano, isso aqui é dado por definição, sendo que dá para demonstrar, tá, gente? Relaxa. O produto escalar entre o vetor UV dividido pela norma de cada um desses vetores nada mais é do que um valor entre menos 1 e 1, né? Nesse intervalo fechado aqui, certo? E como que a gente demonstraria isso? Bom, isso aqui, essa é a primeira definição que eu dei para vocês, essa razão, né, que eu dei para vocês aqui, é uma razão tranquila de se demonstrar. Mas eu vou mostrar que essa razão aqui, na verdade, nada mais vai ser do que o cosseno de um dado ângulo, que vai ser o ângulo entre os vetores U e V. É isso que ela vai demonstrar, tá? Mas, ó, de fato, dá para demonstrar primeiro essa primeira afirmação, que é um valor entre menos 1 e 1. De que forma? Bora lá. Não tem a desigualdade de cochicho A, a gente vai usar ela. O que é a desigualdade de cochicho A? Dado dois vetores U e V, o produto escalar ao quadrado dele é menor ou igual ao produto escalar de cada um dos vetores por si mesmo. Tá aqui. Certo? Eleva ao quadrado... eleva ao quadrado não, perdão. Calma. Quero elevar ao quadrado não. Deixa menor ou igual, tá certo. Vamos fazer a seguinte coisa. Calma. Pronto. A norma do vetor nada mais é, a norma ao quadrado nada mais é do que o produto escalar dele, né? Aí já viu essa relaçãozinha. A norma de um dado vetor ao quadrado nada mais é do que o produto escalar dele. Certo?
E da onde vem essa relação, Matheus? Ué, vem da definição de norma, né, pessoal? Esse quadrado aqui, na verdade, é a raiz quadrada do produto escalar, né? Da definição de norma a gente viu. Que essa é uma das normas, que é a norma euclidiana, né? Então a gente substitui exatamente essa relação aqui, ó. Então teremos o produto escalar, o v ao quadrado, é menor ou igual, certo? A norma do vetor u ao quadrado vezes a norma do vetor v ao quadrado. E a gente passa, eleva a 1,5 ambos os lados da equação, né, da desigualdade, aliás. E a gente vai ter que o produto escalar uv dividido pela norma de cada um desses vetores, que é exatamente o que a gente tem ali, é menor ou igual a 1. Se é menor ou igual a 1, sabemos de propriedade de módulo, que é essa razão que eu vou chamar de R, tudo isso. R, então, menor ou igual a 1, significa dizer que é menor que 1 e maior que menos 1. Certo? E não tem a possibilidade de igual. Então, a gente vai ter exatamente essa possibilidade daqui, tá? Entre 1 e menos 1. Certo? E o que acontece? A gente pode ainda afirmar dessa forma, desse modo, existe um real θ pertencente de 0 a 2π, né? Que é exatamente ali do ciclo trigonométrico. Ou seja, não vai permitir mais de uma volta esse ângulo, tal que essa razão seja igual ao cosseno de θ, o que faz sentido, né? Porque uma função trigonométrica é limitada em 1 e menos 1, né? Retirando o fato que essa função trigonométrica esteja multiplicada por escalar. Então, a gente, no período, né? Ou um número, um escalar mesmo, né? A função está multiplicada por um escalar e alterar o valor do parâmetro da função ser limitada em 1 menos 1. Mas, vulgarmente dito, né? Uma função trigonométrica normal mesmo, ela vai estar limitada entre 1 e menos 1. Então faz sentido, né? Entre 0 e 2π. E exatamente essa razão sabe que é entre 1 e menos 1. Então é atrelada a um ângulo. E esse ângulo θ é um ângulo pertencente ali, né? A esses vetores. É o ângulo entre os vetores u e v, tá bom? Essa relação que a gente tem aqui, a gente pensaria agora, pô, como que eu demonstraria essa ideia daqui, tá? Tem algumas formas de fazer essa demonstração, tá bom? Algumas delas vai ser a seguinte, ó. Saca só. Bora lá. Aí teria que provar algumas séries de desigualdades, tá? Anteriormente eu teria que provar algumas desigualdadezinhas, tá? Que são necessárias. Mas, no entanto, acho que não vai precisar demonstrar. Não vai precisar demonstrar, não. A gente deixa elas por definição mesmo, não tem problema não. Que são frutos da desigualdade triangular, tá? Nada mais é do que a desigualdade triangular, essas propriedades. Então, bora lá, bora pra demonstração. A demonstração de forma muito simples, que vai ser da seguinte forma, olha só. Então, dado 12 vetores u e v não nulos, né? Aqui é o vetor v, aqui é o vetor u, e eu tenho um ângulo θ entre eles, tá bom? E o que acontece? Esse vetor, eu vou fazer a seguinte coisa com ele aqui. Olha só. Vou fazer a seguinte coisa com ele. Deixa eu ver aqui, ó. Se a gente faz o quê? Se a gente pega o vetor menos v, né? E a gente faz a seguinte coisa, ó. Deixa eu fazer algo mais bonitinho aqui pra ficar show de bola. Pronto. Fica mais compreensível, talvez, aqui. Deixa eu vir aqui. Tá bom. Vou pegar assim que fica mais bonitinho pra entender. Pronto, esse vetor u e v aqui que eu tenho, né? Se eu pego exatamente, eu conecto da extremidade de v para a extremidade de u ali, esse vetor aqui, ele seria quem?
Esse seria o vetor diferença U menos V, né? Esse seria o vetor U menos V. Veja que para fazer o vetor soma, a gente utiliza exatamente por definição, onde eu conecto a extremidade de um com a origem do outro e a extremidade com a extremidade no final, que é o vetor soma. Então aqui eu tenho a origem e extremidade de V, aí eu conectaria com o vetor U, aqui, né? Conectaria aqui com o vetor U. E o vetor somas, ele partiria daqui para cá, né? E esse aqui seria o vetor U mais V. Porém, observe que se eu inverter o sentido de V, atribuindo o escalar menos 1, a gente sabe, então, que o vetor altera o seu sentido. Então, ficaria os dois com a mesma origem e o outro com a extremidade qualquer, indo de extremidade para extremidade, que é exatamente o que nós temos aqui, tá? Então, isso aqui nada mais é do que o vetor... Isso aqui nada mais é do que o vetor diferença. Então, a gente vai ter a seguinte coisa. A gente vai fazer a norma desse vetor U menos V, né? Ou seja, utilizando exatamente a distância euclidiana. Calma aí, pessoal, rapidinho. Então, a gente vai utilizar exatamente a definição de norma de distância euclidiana. E o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a seguinte coisa, a norma do vetor U menos V. Ou seja, estamos utilizando a distância euclidiana, tá? E bom, se estamos utilizando a distância euclidiana, isso aqui é a mesma coisa da norma do vetor U menos V por ele mesmo. Concorda comigo? Isso aqui é igual a esse produto escalar, certo? Então, beleza. Agora a gente vai utilizar essa propriedade de produto escalar e vai fazer a distributividade. Então, teremos o produto escalar UU, teremos menos 2 o produto escalar UV e teremos mais o produto escalar VV. Certo? Bom, dado isso, então, isso aqui é igual à norma do vetor U, certo? Ao quadrado, menos 2. Isso aqui vai ser a norma do vetor... isso aqui, o vetor UV mesmo, não tem problema, deixa assim. Isso aqui mais a norma do vetor V ao quadrado. Tá bom? Isso, aí a gente vai ter o quê? Que esse ângulo, pessoal, a gente vai ter essa relação da norma, né? Permanece assim. Vamos permanecer assim. Isso tudo vai ser igual, de acordo com a igualdade que nós construímos aqui, a norma, a distância euclidiana, a norma dessa distância euclidiana ao quadrado, né? A norma da distância euclidiana ao quadrado vai ser isso daqui. Até aí tudo bem? Beleza. Uma relação válida, né? Agora o que ele vai fazer? Aí vai aplicar a lei dos cossenos exatamente para esse triângulo daqui, esse vetor que nós fizemos. E por que nós podemos utilizar porque a gente pode utilizar a lei dos paralelogramos para esses vetores, Matheus? Gente, desde que a gente permaneça com a norma, é válido a relação com vetores aqui, tá? Vai ser válida a relação com vetores. Então, a gente vai ter a seguinte coisa. Aplicando a lei dos cossenos, a gente vai ter, então, a norma do vetor U menos V ao quadrado é igual à norma do vetor U ao quadrado mais a norma do vetor V ao quadrado menos 2 vezes a norma do vetor U, vetor V, cosseno do ângulo entre eles, cosseno e θ. Mas veja que eu tenho exatamente uma igualdade em que eu tenho quem é esse camarada, que é logo que está ali acima. Então, nós teríamos a seguinte coisa, olha só. E a lei do paralelogramo funciona visto que existe a desigualdade triangular, tá, gente? Para a norma dos vetores. Então, a gente safa muito tranquilamente o problema, né? E aí a gente vai ter a seguinte coisa, olha só. Cosseno de θ. Então, a gente pode subtrair a norma do vetor U ao quadrado de ambos os lados, também de V. E a gente vai ter a seguinte coisa, dividindo tudo por menos 2 e dividindo pela norma do vetor U e do norma do vetor V, teremos que o produto escalar entre os vetores U e V, dividido
pela norma do vetor U pela norma do vetor V é igual ao cosseno de θ. Então provamos a relação, ou seja, nada mais é do que a regra, a lei dos paralelogramos aplicada, né? Basicamente isso. E assim que se dá a demonstração, tá bom? Fiquem com Deus. Bom, outra coisa que eu esqueci de dizer é que o teorema de Pitágoras também vai ser válido para a norma de vetores, onde basta eu ter o caso específico entre que esse cosseno de θ, que usando a lei dos paralelogramos, vai ser exatamente, os vetores vão ser ortogonais entre si, então o cosseno de θ vale 0. Então eu teria exatamente isso aqui, tá? Que é tranquilo. E também, gente, o que eu tava querendo provar é que eu falei, não, eu vou deixar aí pra vocês, porque desigualdade triangular é a seguinte coisa. Pra que seja válido a lei dos paralelogramos em relação à norma de vetores e afins, a desigualdade triangular teria que ser válida e as relações seguintes que teriam que ser demonstradas. Que o módulo da norma do vetor A tem que ser menor do que a norma do vetor B adicionada à norma do vetor A menos B, a norma de um dado vetor B, isso aqui para um triângulo de lados AB, tá? Teria que ser menor, então, que o módulo, a norma do vetor A adicionada à norma do vetor A menos B. Enfim, isso aqui aí teria que demonstrar algumas essas coisas aqui para mostrar que a desigualdade triangular é válida para a norma dos vetores. E a desigualdade triangular é exatamente dizer o quê? Que exatamente, eu tenho um lado, ele tem que ser necessariamente, a condição de existência de um triângulo é que um lado tem que ser menor do que a adição dos dois outros lados. Então a gente utiliza a norma para indicar exatamente esta métrica. E a gente provaria essas dadas definições aqui, tá? E provar dessas definições, então a lei dos paralelogramas vai ser válida, visto da desigualdade triangular. Mas como a gente sabe que, pela definição de norma, tem a desigualdade triangular, então fica tranquilo de demonstrar, tá? Espero que tenham gostado, fiquem com Deus.